o Protege foi uma concepção do governador Marconi e do secretário à época da Fazenda, Giuseppe Vecchi. Em 2003, quando assumiu o Marconi a segunda gestão e o Giuseppe Vecchi assumiu a Fazenda, eles trouxeram essa concepção. Por quê? Importaram de algum lugar, né? O Giuseppe Vecchi tinha participado da Secretaria Nacional de Assistência Social no governo do Fernando Henrique, que a dona Ruth era uma assessora oculta e produtiva. Dona Ruth é uma mulher que merece um espaço na história do Brasil, não é? Então, eles criaram as bolsas e o Fundo de Proteção Social da União. Né? Foi criado naquele momento, lá no artigo 81 do ADCT da Constituição. Né? Porque, veja, 94 já era depois da nova Constituição. Né? Então, a dona Ruth levou as grandes cabeças de cada estado. Levou Giuseppe e a secretária nacional, acho que era a deputada Lúcia Vânia. Acho que era, né? Nessa Secretaria Nacional de Assistência Social. Então, lá foi fermentada toda essa ideia da política pública de assistência social. Né, como política pública mesmo, porque antes era caridade, era as voluntárias, né, a organização das voluntárias, né, então aí se transformou. Doações, e aí a ideia foi transformar isso em uma política pública. Política pública, efetiva. Aí isso foi lá para 95, 96. Então, quando vieram para a gestão em Goiás, já no segundo governo do Marconi, eles criaram aqui, porque também o adendo lá no ADCT, que previu a criação dos fundos estaduais, é posterior à criação do Fundo Nacional. Não é? É um artigo novo. Começa com o nacional e aí vem o estadual. Daí uns anos o estadual. Então, eles quiseram implantar e me buscaram para implantar isso, né? E foi uma coisa absolutamente conflituada. Eu vou fazer uma revelação. Eu não queria voltar para o governo, né? E a Andréia, minha filha, e também a Alice, mãe, o Giuseppe precisa da senhora. O único da família que conhece a fazenda é a senhora. Ele precisa, a senhora vai, né? E eu falei, não vou, eu não quero ir, né? Aí, um dia, lá pelo fim de janeiro, saiu uma lei que atrapalhada, teve um erro na votação, ou me parece que na digitação, que ia acabar com a contribuição das energias, você estava falando em energia elétrica agora mesmo, sobre a contribuição, o pagamento do imposto. E eu telefonei para ele. Que é isso, Giuseppe? É o tripé da Receita Estadual, a energia, o combustível e a substituição tributária. Né? A telefonia era um pouco menos, mas a substituição tributária. Né? E ele falou, eu falei, se você quiser, a gente reúne aqui no escritório e vê como é que abrevia isso. Ele resolveu por lá. Pela secretaria, parece que era um erro de digitação dentro da Assembleia. Quando ela veio republicada, a lei veio corrigida. Aí, daí uns 2 dias, ele me liga pedindo para eu ir na fazenda. Eu falei, certo, ele quer agradecer, né? Cheguei lá, ele falou, eu quero você aqui, né? E você vai montar o Protege, você vai estruturar o Protege. Foi assim. E o Protege é uma coisa que o empresariado, a quem eu estava ligada e de quem eu tenho afeto e respeito, não queria. Né? Porque é um ônus. E que a gente acha muito inconstitucional, assim, sem olhar para a doutora Marília. Mas a ideia do Protege inicial era financiar o que exatamente? Financiar os programas de assistência social, né? Vários. E no início nós tínhamos 14. Eu tinha uma equipe muito boa. O Alessandro Melo, que foi secretário de Fazenda do Íris, era da minha equipe. Ele fala que eu é que ensinei. Não, ele veio bom de Brasília. Mas ele era da minha equipe. Nós tínhamos uma equipe muito boa. Então,
cada secretaria fazia o seu projeto, e faz até hoje, de programa social, e o Protege busca como custear, como o Estado custear aquele programa. Né? Então, o Protege é o fundo. Ele não gere programa social. Ele é o fundo que custeia. Ele financia, né? Tributaristas ouvintes, pensem bem. Um tributo com destinação própria é o quê? Mas aí, com relação ao anexo 9, né? Como é que foi essa sua... Isso aí foi uma outra etapa. Eu faço parte da CIEG desde que saí do Estado, desde que pedi aposentadoria. Que foi em 92. Em 93, em 94 eu entrei para a CIEG e montei uma empresa de publicação de obras técnicas. Então, como fazendo parte da CIEG, e na minha assessoria do escritório estava a Andréia Weck, minha filha. E, coincidentemente, a Liz Marília fazia estágio na CIEG. Então, nós bolamos, principalmente a Andréia, um fórum de tributos estaduais. Uma reunião, isso foi em 97. E o Estado estava refazendo o regulamento, porque, vamos lembrar aqui, veio a reforma, a tributação, a nova Constituição, criou tributos, inseriu tributos novos dentro do ICM, que virou ICMS, e passou a incorporar os 5 tributos únicos, impostos únicos, sobre minerais, energia elétrica e combustível, né? Telefonia. Passou a incorporar dentro do ICMS, porque são considerados serviços, né? Aliás, a Saneago é inscrita como indústria. O cadastro dela é como indústria. Então, a gente estava sendo feito um novo regulamento. Por quê? Estava se regulando o ICMS nos estados ainda pelo convênio 66, convênio ICM 66, que foi editado no início de 88, não é? Para subsidiar os estados até que cada um fizesse a sua nova legislação. E nesse período de 97, Goiás estava fazendo o atual RCTE. Foi logo depois da Lei Candir, né, doutora Marília? Ano depois. Foi quase concomitante. Não é? Então, e da Lei Candir, a Dial tem uma participação belíssima. Né? Eles montaram barraca dentro lá para conseguir que não ficasse em vigor alguns artigos, lá o 34 ou o 43, né? Tem uma história bonita nisso. Olha. Aí também, né? Porque não ia ter o ressarcimento para os estados exportadores, e a Dial defendia o exportador goiano. Bom, vamos voltar. Estava sendo feito na Secretaria da Fazenda, um corpo técnico. Lembrem-se, tributaristas, nós, os fiscais, nós não estamos lidando com amadores, não. É gente muito boa, né? E, então, estava sendo feito o regulamento. E, nesse momento, desse Fórum de Tributos Estaduais, da CIEG, com a Tributária Consultoria, que era a minha empresa, estava sendo feito já o anexo 9. O corpo fixo do regulamento já estava pronto. Então, a gente reivindicou nesse fórum, e foi um fórum que levou 700 pessoas para dentro do Centro de Convenções Rio Vermelho, né? Para discutir o tributo, a tributação de Goiás. Tanto que o secretário de Fazenda da época não foi na abertura. Quando reportaram para ele que lá tinha 700, não é? E que tinha muito deputado por lá, ele foi no encerramento. E a gente fez uma carta pedindo a participação do empresariado na feitura do anexo 9. Não é? Porque Goiás já tinha um volume denso de programas de benefício tributário. Não é? De incentivo. Não vamos chamar de benefício, de incentivo. Quais eram os incentivos da época, ali na década de 90? Há 2 anos, tinha, que é do Maguito, a lei do atacadista. É do governo do Maguito. Tinha o Fomentar, que é do
Do Íris, né? do Íris, de 84. Né? Ele foi feito para uma empresa e depois o empresariado conquistou expandir para todos. Ele foi feito com um termo de acordo engavetado, só aquela empresa, e daí, por pressão do empresariado, ele se tornou um programa de governo. Né? E já vinha lá atrás, eu não sei, eu não morava em Goiás, né? Lá do ano 70, 69, um programa que era de atribuição de áreas para a construção de indústrias, não é? Do governo Otávio Lage. Protótipo do benefício fiscal, então, dos nossos DAIAs, dos nossos distritos. Isso, interessante. Ali onde é a Nestlé, era a Companhia Goiana de Laticínios, e ela foi construída ali, na saída de Inhumas, com esse benefício. Né? E aí depois a companhia vendeu para a Nestlé a indústria. E essa ideia, ela depois repercutiu em outras ideias, vamos dizer assim, de outros municípios, né? O município de Aparecida eu sei que fez muito... Sim, os distritos industriais, né? Isso, agroindustriais que tem por aí. Aparecida tem um programa muito bonito. Né? Isso. Que não dá para a gente falar que o nosso tempo é curto. Mas então, doutora Marília, da tributária, depois a senhora fala da tributária, que na época era moderníssima, gente. Nós estamos falando ali da década de 90. A doutora Marília tinha uma consultoria igual as nossas hoje, 2024. Eu lembro da pastinha da tributária. Coisa mais linda. Como é que se chamava a empresa? Tributária, Publicações e Consultoria. Nós tínhamos uma publicação semelhante à IOB. Vocês são muito jovens, acho que não conhecem a IOB. A IOB eu conheço, o IOB eu conheço. Meu estágio eu tinha que ler IOB. A nossa legislação era idêntica a ela. A gente publicava o regulamento, o código e todas as leis extravagantes, porque nós temos até hoje muita lei extravagante fora do código. Extravagante quer dizer fora do código, né? O jargão que a gente usa na feitura de normas. Então, a gente assinava um contrato para o nosso cliente assinante e mandava para ele, de 15 em 15 dias, as alterações que saíam em uma página para inserir dentro da pasta, tirar a folha velha, jogar fora, inserir a nova, que vinha consolidada a legislação, com as referências embaixo. Esse artigo vigeu de tanto a tanto e agora vige esse. E uma carta explicando. Não, na época isso era maravilhoso, porque o pessoal tá hoje pensando, mas pra que isso? É só entrar na internet, né? Eu ia falar geração Z, não existia internet, chegava pelo correio, no papel, e era super organizado, a gente substituía a páginazinha e lá. o ensinamento, uma tabela para ensinar a substituir. Não é? Então, bom... aí, voltando ao anexo 9. Então, a gente fez uma carta, o Maguito assentiu e o Romilton, que era o secretário de Fazenda na época, constituiu uma equipe, nós e o Fisco. E eu fui representando, eu coordenava a equipe, e a cada tópico que a gente ia estudar, reunir para estudar, a gente reunia toda tarde lá na Fazenda, na Secretaria da Fazenda. A cada tópico que ia estudar, eu chamava os empresários pertinentes àquele assunto. Entendi. Não é? Eles mandavam ou a assessoria ou a si próprios para fazer aquele texto. Muita coisa foi incorporada. Uma coisa que foi incorporada foi o diferimento para a soja, que a Fazenda não gosta do diferimento. A Fazenda de Goiás. Por quê? Porque o diferimento é aquela figura jurídica pela qual você paga o imposto seu transferido, o ente da frente, o elo da cadeia da frente, que é a indústria, paga o imposto do produtor junto com o dela. O dela é beneficiado pelo fomentar, né? Na época era só o fomentar. Entendi. O dela beneficiado. Então, como a escrituração era englobada e o pagamento beneficiava o imposto do produtor. Entendi. Também, né? Então, a Fazenda não gostava disso e ela tem suas razões, se bem que agora eu sou com as razões do empresário. Não é? Que é só para facilitar, é uma questão puramente de obrigação acessória. Então, a Fazenda criou tipos técnicos muito sofisticados, que era a substituição tributária para frente pelas operações posteriores e a substituição tributária pelas operações anteriores. Sim. Justo para escantear a expressão diferimento.
Não é? E, então, o diferimento só surgiu na nossa legislação a partir desse momento, ressurgiu, né? Porque na substituição tributária pelas operações anteriores, que esse é o diferimento, é o lá da frente que paga pelas operações anteriores, Perfeito. Que é o diferimento. Sim. Né? Tinha que fazer escrituração apartada e pagamento apartado. Do ICMS que vinha do produtor, apartado do ICMS de produção própria. Entendi. Mas esse diferimento, na hora que a indústria ia fazer o pagamento dele, ela tinha direito ao desconto também do diferido? Jogava o diferido englobado no benefício. no da própria empresa e jogava o cálculo do benefício em cima do somatório dos dois tributos. Entendi. Aí realmente perdeu alguma coisa, né? Mas você tem que lembrar que, por exemplo, soja, né, doutora Marília, foi criado para soja, o diferimento foi criado para soja. Nós temos aí mais ou menos, em Goiás tinha o quê? 2, 3 esmagadoras na época? Tinha poucas. 2, 3 esmagadoras. Nós temos no Brasil 10, 20 no máximo. E produtores rurais nós falamos de algumas 5 mil. O fisco deixa de ter que fiscalizar os 5 mil e fiscaliza 10, 3. Sim. Então, há um ganho de racionalidade aí também. A substituição tributária visa isso. Trazer a fiscalização e a arrecadação para um número menor de contribuintes, é aquela que está pulverizada em pequenos.